E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trabalhar na nossa videoaula esse assunto aqui, ó, a autonomia das 13 colônias. Tem outros nomes, tá? Você pode encontrar nos seus livros como Revolução Americana, Independência das 13 colônias, entre outros. O que a gente precisa pensar é que a partir de um determinado momento, as ideias iluministas que estavam sendo discutidas com tanta força, com tanta proeminência na Europa, elas começam a chegar na América. E nós podemos dizer que a independência das 13 colônias, a Revolução Americana, ela passa a ser considerada a primeira grande movimentação pautada, inspirada nas ideias iluministas e que consegue ter êxito. Tá bom? E aí vamos pensar em alguns pontos. A primeira coisa que eu pensei para que a gente pudesse fazer toda uma contextualização desse assunto é que, por exemplo, desde a chegada dos puritanos, lá pelos idos de 1620, quando os puritanos começaram a fugir da Inglaterra por perseguições religiosas, atravessam o oceano e chegam na região das 13 colônias, eles começam a dividir essas 13 colônias em colônias do norte e colônias do sul. Ambas com características muito, mas muito diferentes. As colônias do norte, que tinham como característica econômica a manufatura, o trabalho livre, o minifúndio, a policultura. E as colônias do sul, que eram pautadas pela ideia de plantation, monocultura, escravidão e latifúndio. Mas uma coisa era importante naquele momento e que vale a pena a gente dar uma observada, que seria exatamente o quê? Tanto as colônias do norte como as colônias do sul, elas tinham uma característica, e essa característica a gente já traz aqui para vocês como uma das principais características, que é exatamente uma relativa autonomia dessas colônias em relação à Inglaterra. Sobretudo porque a maioria dessas colônias são colônias de povoamento. E não havia por parte da Inglaterra um interesse em fazer uma exploração, como, por exemplo, Portugal fez aqui no Brasil. Então havia essa relativa autonomia, os colonos, eles tinham essa relativa autonomia. Essa pode ser chamada também de negligência salutar. Então, quando estiver estudando e encontrar o termo negligência salutar, lembrem-se necessariamente que é como os ingleses passam a tratar as 13 colônias. Não tinham tanto interesse em exploração até um determinado momento. Mas que determinado momento seria esse? Nós vamos, por exemplo, pensar que esses 3 pontos aqui, ó, que são antecedentes, que são colocados como contexto, são 3 pontos que nos faz pensar no século XVIII e como esses acontecimentos, como esses eventos, eles começam a reverberar nas 13 colônias. E como é que isso vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, acontece uma guerra, a Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, sobretudo porque essas duas nações queriam ter um pouco de poder sobre o chamado Vale do Ohio. Tá? Mas aqui a gente precisa apenas pensar que uma guerra, como a Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra fazia parte, fez com que os ingleses precisassem, nesse momento, de uma grande quantidade de dinheiro para financiar a guerra. E aí veio a primeira ideia desses ingleses: de onde nós vamos tirar? De onde nós vamos conseguir essa grana, esse dinheiro? E aí a ideia vai ser simples: nós vamos conseguir esse dinheiro sob forma de impostos nas 13 colônias. E aí guarda essa primeira ideia. Tá? A Inglaterra começou a pensar que ela poderia olhar para as 13 colônias e começar a tirar dinheiro através de impostos para financiar a Guerra dos 7 Anos. Uma outra coisa importante é que nesse ínterim está acontecendo também lá na Inglaterra a Revolução Industrial. E aí tem um dado muito importante para vocês.
A partir do momento que os ingleses começam a produzir em grande quantidade e em uma menor quantidade de tempo, essa é a grande sacada da Revolução Industrial, os ingleses vão precisar de mercados. Eis que eles começam a pensar que os principais mercados que eles poderiam ter seriam exatamente os mercados das 13 colônias. E aí comecem a perceber que essas duas características aqui, que esses dois pontos que eu acabei de explicar, nos levam a crer que os ingleses começaram a olhar para as 13 colônias de uma forma completamente distinta, de uma forma completamente diferente. Se antes nós tínhamos a negligência salutar, a partir desses dois eventos, as 13 colônias passam a ser vistas como territórios que pudessem ser explorados em termos econômicos. Tanto do ponto de vista dos impostos, como do ponto de vista dos mercados. É como se a gente estivesse pensando numa coisa bem prática. Os ingleses, a partir do século XVIII, vão começar a colocar em prática nas 13 colônias aquilo que nós chamamos, meus amigos, de pacto colonial. Pensa a partir disso. Só que esses colonos, eles não estão acostumados a essa caracterização colonial. Não estão acostumados por quê? Porque eles são acostumados por essa negligência salutar, por esse autogoverno que eles faziam desde a chegada dos primeiros puritanos, como eu havia falado para vocês, em 1620. Além disso, nós vamos ter, a partir do século XVIII, a entrada das ideias liberais nas 13 colônias. Vale lembrar que essa entrada de ideias liberais, ela vai ser muito forte a partir de filhos de elites que vão estudar lá fora e trazem essas ideias, de revistas, de livros, de textos contrabandeados, mas, sobretudo, da presença de uma instituição que pode ser colocada, né, como a instituição que vai ter uma característica importante no processo de organização das ideias liberais, de difusão das ideias liberais. A gente está falando exatamente da instituição maçonaria. A maçonaria que passa, de certa forma, como eu havia dito, ela passa a ser considerada a instituição promotora das ideias liberais na América. Vocês vão ver, por exemplo, que só a título de conhecimento, grande parte dos movimentos liberais que nós temos no Brasil, tá certo? Como Inconfidência Mineira, a própria Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, tiveram na maçonaria uma instituição muito, mas muito forte de difusão de suas ideias. Tá bom? Então nós temos o quadro. E o quadro é exatamente esse aqui, tá? E como é, professor, que sobretudo essas duas características conseguem reverberar nas 13 colônias? A partir desses atos aqui, a partir dessas leis. É lógico que ninguém vai, nesse momento, ficar detalhando cada lei dessa. A gente precisa entender que essas leis aqui, elas começam a taxar, elas começam a proteger, elas começam a fazer com que açúcar, chá, o selo, né, o vidro, a pólvora, o corante, todos esses produtos passam a ser de monopólio dos ingleses. E, professor, qual é a consequência disso? A gente precisa lembrar que essas leis representam, entre outras coisas, a possibilidade dos ingleses colocarem em prática um monopólio, e vocês sabem que quem tem monopólio consegue aumentar sempre os preços desses produtos. E aí, qual é a reação dos colonos a isso? A chamada Festa do Chá de Boston, que na verdade pode ser entendido como o quê? Os colonos, alguns colonos inclusive curiosamente vestidos de indígenas,
vão até o porto de Boston, saqueiam alguns navios que estavam com chá, jogam a carga de chá no mar, como uma primeira tentativa de quê? De mostrar que esses colonos estão insatisfeitos com essas leis. E é lógico que o governo inglês vai agir, vai reagir contra isso, criando o que a gente vai chamar de leis intoleráveis. Como, por exemplo, as leis de Quebec, tá? Que proibiam que os colonos fizessem alguma conquista ao oeste. A lei do aboletamento, também chamada de lei de hospedagem, que é uma lei muito curiosa e muito sábia por parte dos ingleses. A lei do aboletamento, também chamada de lei da hospedagem, dizia que qualquer soldado inglês que pedisse hospedagem em uma residência nas 13 colônias, ele teria o direito de dormir, de se hospedar naquela residência, e os colonos não poderiam negar esse direito a esses soldados. É lógico que a gente sabe que uma coisa como essa tem um sentido. Quanto mais soldados estiverem em casas de pessoas influentes, principalmente em termos liberais, mais essas casas estariam vigiadas. Entre outras leis. E aí, elas são chamadas de intoleráveis porque, de certo modo, os colonos começam a entender que o Estado inglês está sendo extremamente rude com esses ingleses, com esses colonos, e esses colonos nem sequer têm o direito de revidar. Vamos lembrar que uma vez que esses colonos, essas elites coloniais norte-americanas, estão munidas das ideias liberais, ideias como a de John Locke, tá? As ideias de Locke, elas reverberam de forma muito interessante nas 13 colônias. Sobretudo, quando eles fazem isso aqui, ó. Em 1774, os colonos se unem pela primeira vez com o objetivo de fazer um congresso para discutir o seu futuro enquanto colônia. E esse congresso vai ser chamado de Primeiro Congresso da Filadélfia, onde, por exemplo, os colonos fazem um documento chamado de Declaração dos Direitos dos Colonos, tá? Eles trabalham aqui com um conceito de representatividade. O conceito de representatividade é um conceito muito caro ao iluminismo. Já que eu sou colono e sou súdito da realeza britânica, eu passo a ter direitos. E o direito de contestação é um deles. Tá? E aí, além de declarar que os colonos têm alguns direitos, a exemplo, o direito de rebelião, que para John Locke é um direito natural e inalienável, eles também decretam o fim das tarifas e restrições mercantilistas, que é exatamente o fim dessas tarifas aqui, ó, que eu já discutia com vocês. Só que, por exemplo, aqui nós vamos ter o veto do rei, tá? O rei Charles, ele veta todas essas questões aqui, certo? Ele não reconhece nenhuma dessas bandeiras que são levantadas pelos colonos e, como consequência, os colonos em 1776 organizam o segundo Congresso da Filadélfia, esse caracterizado pelo quê? Tá aqui, gente, ó. Pela decretação da independência das 13 colônias. E a decretação da independência, lógico, organizar essa declaração, organizada pelo Thomas Jefferson, tá? Apoiado pela França e Inglaterra, que tinham inimizade desde a Guerra de 7 Anos, e aí, inclusive, os franceses mandam soldados para aqui, para a América, para que eles pudessem lutar contra os ingleses. E aí, a vitória das 13 colônias, a vitória dos colonos, a partir, né, de uma guerra que vai ser chamada de Guerra da Independência dos Estados Unidos. Vale lembrar que o reconhecimento da independência dos Estados Unidos da América vem em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris. Agora, é necessário que a gente lembre que nesse mesmo ano, inclusive,
os Estados Unidos da América, ele promulga a sua primeira Constituição, a sua primeira grande Constituição, que trazia alguns pontos significativos, como a República Federativa dos Estados Unidos da América, o princípio da federação, o princípio da divisão de poderes, que a gente já faz uma ponte com o Montesquieu no espírito das leis. A ideia do direito à liberdade, podemos fazer uma ponte com o texto do John Locke, que diz que a liberdade é um direito natural e inalienável. O direito de igualdade jurídica, que diz que os homens nascem e permanecem iguais perante a lei. A Constituição ainda trazia a proteção à propriedade privada. O voto censitário, e vale lembrar que a concepção de cidadania que a Constituição americana traz é uma concepção elitista de cidadania. Porque o voto é censitário e, sendo censitário, só quem passa a ter direito de voto são os homens que têm dinheiro, que têm rendas. Lógico que a gente está falando aqui de uma independência que é feita a partir de uma elite intelectual e econômica dos Estados Unidos. E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, e que inclusive é muito atual. Índios, negros e mulheres, por essa primeira Constituição que os Estados Unidos faz, essa Constituição não reconhece o direito de cidadania desses grupos. Índios, negros e mulheres ficam num segundo plano. E aí, essas categorias sociais só começam a ter algum direito, alguma visibilidade a partir do século XX, para ser mais exato, na primeira metade com algumas lutas feministas e na segunda metade com algumas lutas dos grupos negros, dos grupos de ex-escravizados nos Estados Unidos. Tá bom? Então, essa seria a nossa trilha para se pensar um pouco como é que as 13 colônias elas conseguem o seu processo de independência. Como eu havia dito para vocês no primeiro momento, alguns livros trabalham com a ideia de Revolução Americana. Por quê? Porque defendem que o processo ele foi feito a partir de um conjunto de mudanças muito bruscas. Outros livros não, outros autores não. Trabalham apenas com a ideia de autonomia, de independência. A ideia de que eles ficam independentes, criam uma nova nação com características bem próprias. E para a gente fechar, vale lembrar que por mais que os Estados Unidos consigam a independência por meio de tanta luta, tá? As ex-colônias do Norte e do Sul vão continuar com as suas diferenças econômicas. Vale lembrar, por mais que os Estados Unidos fiquem independentes, aqueles estados do Sul ainda continuarão escravocratas, certo? E essas diferenças econômicas, de certo modo, lá na frente, vão dar origem a uma nova guerra, a um novo conflito, que seria a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Era isso que a gente tinha para conversar com vocês sobre a autonomia das 13 colônias. Um grande abraço.